Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. Hoje estamos comentando os assuntos inerentes à classe de jovens. E o assunto temático de hoje é a lição de número 5, que tem como tema confirmando o conserto. E o texto do dia fala ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39. A síntese de toda esta lição fala: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Caros amigos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, também estudamos e também fazemos o resumo dos assuntos inerentes à classe dos adultos. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos e a nos ajudar ao nosso propósito. Nos ajude e Deus te abençoe. Meus amigos, hoje, neste assunto que eu posso estar falando aqui com professores de jovens, líderes de jovens, jovens que estão famintos em estudar a palavra de Deus. Queridos, não tem vida fácil para quem segue a Jesus. Não. Inclusive, existe uma mentira aí dizendo que Deus tem filhos privilegiados, ou seja, Deus tem os seus. Não! Se Deus tivesse os dele, ele seria ou estava fazendo acepção de pessoas. Então, Deus, ele trata a todos com o mesmo nível. O diferencial é que uns oram mais, jejuam mais, se consagram mais, pecam menos, falam menos, se complicam menos e temem mais a Deus do que outros. Esse é o diferencial. Mas a vida cristã, ela é comparada a uma batalha. É uma batalha. Quando olhamos o povo de Israel, percebemos que eles tinha aquela geração de Moisés e tinha a geração com Josué. A geração de Moisés, pela murmuração, pelos pecados contínuos, por trazerem tantas e tantos outros problemas no deserto, o Senhor aniquilou aquela geração. E agora vem a geração de Josué. E a geração de Josué é aquela geração que pisa nas águas do Jordão. É aquela geração que se acampa em Gilgal. Esta é a geração que toma posse da terra prometida. Essa é a geração que vai conquistando as nações e conquistando o seu espaço. Essa é a geração de Josué. O ponto base, por exemplo, desta lição, fala no primeiro tópico: circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O primeiro subtópico fala a aceitação do pacto abrâmico. O segundo fala uma marca de Deus. E o terceiro fala uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Vamos aqui entrar na história. Observemos que cada líder tem o seu papel específico no projeto de Deus no povo de Israel. Primeiro tinha Moisés, que foi o resgatador,
que foi o enviado de Deus para retirar o povo do Egito. E aí aparece a biografia de Josué. E a biografia de Josué, no livro de Josué, ele é uma tipologia de Jesus e que é chamado o capitão da nossa salvação. Olhando por esse prisma, percebemos algumas coisas. Primeiro, o ponto de vista circuncisão. O que era circuncisão? Circuncisão era um corte que era feito no órgão genital masculino ali. Era como se fosse, não é exatamente isso, mas para entendimento melhor, era como se fosse uma cirurgia de fimose. Mas, porém, ali tinha uma característica interessante. Primeiro, Deus é Deus de pactos, Deus é Deus de alianças, Deus é Deus de conserto. Tanto é que no Antigo Testamento ele se apresentava com o seu cartão de apresentação: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Deus ele tinha e fez várias alianças com vários dos homens mais influentes da Bíblia. E aparece aqui algo inserido na história, que a circuncisão ela fazia parte do pacto abrâmico. Em Gênesis capítulo 12 e em Gênesis capítulo 17, Deus ali assinala o chamado de Abraão. E no chamado de Abraão, como toda promessa de Deus, existe, na verdade, as condicionais, e algumas condicionais foi dada para Abraão. Entre elas era que até o 8º dia, o filho macho da nação passava pelo processo da circuncisão. Alguém pode fazer uma seguinte pergunta. Primeiro, por que Deus escolheu os homens? Porque os homens era a marca da varonilidade da nação, da força da nação. Segundo, o 8º dia, ele representa o tempo exato do que Deus estabeleceu. Primeiro, precisamos entender que o propósito de Deus aqui era para que eles tivessem um povo separado. O povo que é separado, ele tem características. É por isso que o cristão, quando ele é separado, realmente corpo, alma e espírito, a mente e os seus pensamentos, tudo reflete nas suas ações e nas suas atitudes. Primeiro, observe o segundo tópico aqui, subtópico, uma marca de Deus. Queridos, naquela época, a ordem de Deus para Josué é que ele cortasse o prepúcio daquela geração, observe só, daquela geração que estava com Moisés, todos eles morreram. Mas, porém, a geração que tinha nascido no deserto é aquela que estava agora pisando nas águas do Jordão. Porém, o Senhor estabeleceu ali uma característica. Eles tinham que passar pela circuncisão. Apesar de nessa época já existir o metal, mas Deus não quis e não ordenou que fizesse no metal. Tinha que ser feito na pedra, na rocha. Existem escavações arqueológicas em Gilgal que mostra que as penhas das rochas eram talhadas ali. Uma característica específica, quando passava pelo fio da pedra ao molar, ela tinha, na verdade, um corte, como se fosse um corte de uma lâmina. Ali foi passado os filhos de Israel por esta lâmina de pedra. Todos passaram por ali. Mais ou menos 400.000 pessoas foram circuncidadas. Também tem um fator também que era uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Ou seja, vamos imaginar,
Hoje no quartel, hoje no quartel, ou para se alistar, tem que ter maioridade a partir dos 18 anos. O jovem tem que se apresentar no quartel, em uma das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, se apresentar ali e passar pelo processo todo que é feito como é chamado no Brasil, o alistamento militar. Porém, em Israel, para poder ser um guerreiro, ser um homem das tribos de guerra, para poder ir para a batalha, tinha que passar pela circuncisão, ou seja, tinha que ser circuncidado. Quando Davi olhou para o gigante Golias, ele logo olhou para Golias e disse assim: tu és um incircunciso. Ou seja, não ser circuncidado era algo completamente, estava à margem da sociedade judaica. Era considerado uma pessoa completamente extinguida do meio da sociedade judaica. E era um ponto de qualidade. Outro fator também é que quando olhamos por esse tópico aqui, que é o pacto de Deus com os hebreus, por que Deus fez esse processo? Acompanhe meu raciocínio. Acompanhe, por favor. Primeiro, Moisés saindo do deserto, a geração de Moisés morreu. Segundo, entra o líder, o novo líder, após a morte de Moisés, chamado Josué. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, foram os únicos que sobreviveram ali àquela geração. Ali tem um detalhe interessante. Agora, o povo de Israel passa pelo Jordão, se acampa em Gilgal. A partir do momento que eles se acampam em Gilgal, algumas coisas acontecem ali. Primeiro, o maná cessa. Não existe mais maná. Aí tem um detalhe interessante que observamos, que a palavra de Josué, ele começa a falar para o povo da circuncisão. O que era isso? Primeiro, aqui podemos entender que Deus queria que o povo passasse por um preparo espiritual. Um preparo espiritual. Por quê, queridos? Primeiro, porque existiu o processo da circuncisão e a celebração da Páscoa. Então, eu entendo que aquilo ali, o povo tinha que passar por um processo ou um preparo espiritual. Na vida, sem preparo, você não vai longe. E aqui tem algumas características para a gente saber se realmente a gente é circuncidado. Uma das coisas é, como é que eu estou, ou como é que eu consigo conviver com a mentira? Vamos imaginar que menti em uma situação e como é que eu me sinto, como é que eu consigo conviver com a mentira? Segundo, como é que eu consigo conviver com uma calúnia que eu levantei, uma calúnia contra alguém? Como é que eu consigo conviver com isso? Terceiro, como é que eu consigo conviver quando eu ando pelos corredores mais escuros da internet com a pornografia? Como é que eu consigo conviver com isso? Então, se eu sou circuncidado, se eu tenho a marca de uma pessoa, de Deus, primeiramente, eu não vou conseguir me sentir bem, até que eu chegue com Deus e conserte o meu altar, confesse os meus pecados e, na verdade, depois do perdão, recupere a minha vida e prossiga novamente. Então, são características. Segundo ponto, quando olhamos, é um lugar chamado Gilgal. Primeiramente, observe, além de que eu falei que era um preparo espiritual, Gilgal também, no primeiro subtópico, fala que era um lugar de aliança, no segundo, um lugar de exaltação, no terceiro, um lugar de prosperidade. Amados, observe que Deus é Deus de alianças, Deus é Deus de promessas. O povo de Israel, a geração de Josué, ela tinha uma missão. Primeiro, abater todas aquelas cidades e nações cananeias, abater todos os gigantes que ali estavam.
O Senhor tinha dado para eles a promessa que a terra era deles. Porém, não tem vida fácil, queridos. Não tem. Não tem vida fácil. Na verdade, tudo tem um preço a pagar. E aqui Deus estava dizendo, vocês têm que passar por um preparo espiritual. Segundo, vocês têm que renovar a aliança de vocês comigo. E um fator que posso colocar aqui em pauta é que, como é dito, que Gilgal também é um lugar de exaltação. Primeiro, a vergonha, o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus, durante a caminhada no deserto. A murmuração e a dureza do coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu ali todo o opróbrio do Egito em Gilgal. Queridos, o que nós podemos perceber nisso aqui é que, primeiro, a murmuração, a dureza de coração e o pecado estavam presentes ali entre os filhos de Israel no deserto. E o Senhor queria dizer para eles, eu quero fazer um pacto com vocês. Eu não quero olhar para o passado de vocês. Eu não quero olhar, na verdade, para os pecados de vocês. Eu quero que vocês, na verdade, se arrependam e comecem a ter, na verdade, um novo propósito de vida, uma nova aliança. Também temos aqui que entender que Gilgal é um lugar de prosperidade. Queridos, imagine uma nação comendo maná por 40 anos. De repente, o maná cessa. Queridos, Deus não opera o milagre onde não existe necessidade. Onde não existe necessidade. Eles já estavam na terra, eles já chegaram ali na época da ceifa. Tinha, na verdade, a época da colheita. Ali, na verdade, foi um momento de prosperidade para a vida deles. Também deve salientar também que como é dito aqui no terceiro tópico, a celebração da Páscoa, a primeira Páscoa. Amados, vamos aqui fazer aqui uma avaliação do que seriam as principais festas, melhor falando, do povo judeu. A primeira festa era a festa, por exemplo, da Páscoa. E a outra era a festa de Pentecostes. Páscoa representa a passagem. Todo cristão, quando comemora a Páscoa, ele comemora o simbolismo dele o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz do Calvário. Jesus Cristo. Na Nova Aliança, no Novo Testamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, a Páscoa foi comemorada quando Israel ainda estava no cativeiro, ainda estava no Egito. E neste momento, o Senhor deu a ordem para que matassem um cordeiro, cada família matasse um cordeiro. Esse cordeiro, ele tinha que ser limpo, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser separado, ele tinha que ser um cordeiro de qualidade. Porque esse cordeiro representava para eles, na verdade, a libertação do Egito na vida deles. É o cordeiro que quer dizer, na verdade, um novo tempo na vida deles. Páscoa quer dizer passagem. Aqui podemos também salientar que, quando olhamos o terceiro tópico, vemos que o primeiro subtópico fala a primeira Páscoa, a segunda Páscoa, um memorial judaico perpétuo, e terceiro Páscoa, um símbolo poderoso. Queridos, como é um memorial judaico, em Gilgal foi feito e estabelecido a Páscoa. Ali foi relembrado que aquele povo, geração de Josué, foi celebrado para que eles olhassem para o retrovisor do tempo do passado e vissem que quem livrou eles do Egito foi o Senhor. Também representava que eles tinham sido libertos
da escravidão do faraó, que representa o diabo, e tinham sido libertos, pelo menos de 4 coisas que assolam o cristão: o pecado, o mundo, Satanás e a morte. Também, quando olhamos também a Páscoa sob um ponto de vista de simbolismo ou um símbolo poderoso, quer dizer que a Páscoa, ela fala de sangue, cordeiro, Cristo no Calvário e sacrificado na cruz. Amados, Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa libertação, é a nossa vitória. Um cristão verdadeiro, ele sempre vai ter em mente, quando ele comemora a Páscoa, ele é como se hoje ele estivesse comemorando a ceia do Senhor. Porque na Páscoa, um dos simbolismos é o sangue. Por exemplo, na antiga aliança, quando o cordeiro era morto, era completamente morto, o seu sangue era derramado, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão de pecados. Graças a Deus que o Senhor é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Quero dar uma palavrinha aqui para você quando se fala de pecado, tá? Pega essa palavra. Existem pessoas que sofrem de complexos de culpa. Sim, pessoas que elas não conseguem nem perdoar elas mesmas. Por causa de uma falha, de uma transgressão, de alguma coisa. Isso aí você vai precisar levar para o TSD, Tempo Sozinho com Deus. Entregar isso na mão do Senhor e pedir uma libertação. Porque a Bíblia não entra em contradição. Ela diz que o Senhor, Ele levou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. A Bíblia fala que o escrito de dívidas que estava sobre nós foi rasgado. Então só tem 2 pessoas que elas sempre vão olhar para o teu passado e teus pecados. Uma é Satanás, o diabo, o acusador da nossa vida e de nossos irmãos. E a outra são as pessoas que não te amam, não te amarão e nunca vão te amar. Elas nunca irão esquecer das suas falhas. Forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece não, se inscreve no meu canal, me ajuda, em nome de Jesus. Um abraço.